Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Está entrando no ar o Atualidades Pampa, o seu encontro com as notícias que marcaram o dia, com o bom humor, a exoneração de Romero Jucá, a posse do novo ministro da Cultura, né? Aliás, uma posse exclusiva só para o ministro, com falas de Michel Temer, inclusive. Vieira da Cunha voltou da sua viagem de férias, assumiu. Aliás, o governador Sartori não aceitou seu pedido de demissão e acenou com algumas soluções para aquilo que havia feito com que Vieira da Cunha tivesse pedido a sua demissão, mas ele continua sem responder se será ou não candidato à Prefeitura de Porto Alegre. E agora está valendo mesmo, é lei e tem multa para quem não usar, mesmo durante o dia, o farol dos automóveis, né, baixo nas estradas. Estes são alguns dos assuntos da Atualidades Pampa, que é o seu programa, que mantém você atualizado, que está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul. A partir de agora, aceite o nosso convite e fique conosco. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Pois é, e aí como é que foram ontem? Oi, tudo bom? Desde a semana passada que eu não te via, aliás, desde a semana passada que eu não via vocês também. Como é que foram ontem de programa? Bem comportados. Pois é, e diz que a minha ausência é que deixa eles comportados, ou melhor, a minha presença é que deixa vocês algariados. Eu realmente estava fora e não pude assistir. A Magda não estava. Diz que a minha presença deixa os guris algariados, é isso? Eu acho que sim. Eu acho que deram uma chance pra Carla. Você não faz ideia do que falaram de você ontem. Pá, É? se fosse comigo, não. É? Não aceitaria. Não Foi um aceitaria? absurdo. Não, foi um absurdo. Mandaram até fotos dizendo que você estava. Onde estava? 8 locais diferentes. 8 locais diferentes? A pessoa tinha direito a uma feijoada na Devassa, etc, entendeu? Se acertasse E onde é que disseram que eu estava? na casa da pessoa, mandaram até fotinho. Mandaram Ai, até que fotinho. maravilha. Você sentado na cadeirinha de palha, assim, com ela toda comportadinha, coisa e tal. Aí o Chicão disse, essa foto tá na internet. Eu digo, acho que não, Chicão. Coisa e tal. Ainda quis se defender. Aí a gente... Ainda quis se defender, disse o Chicão. O Chicão tentou se defender, mas a gente não considerou como válida nenhuma das fotos. Embora algumas, olha, recortaram no Photoshop a sua cabeça assim, botaram em... Mas e vocês mostraram no ar? Não, claro que não. Bom. Então Mas algumas você ia gostar. Então foi pior do que eu imaginei, porque os telespectadores não ficaram sabendo de nada. Nada. Passou tudo foi branco. super bom então para vocês que estavam em casa. Eu, Magda, não sei, passou por mim hoje o Eduardo, um jovem, no centro, agora no final da tarde. Manda um abraço pra Magda. É isso que importa. Bem jovem. Então, tu continuas em Falando alta. da cidade, falando em centro da cidade, hoje teve uma grande inauguração e assim, para quem viveu os bons tempos de Rua dos Andradas, de Cacique, de Cinema Cacique, tu, Marne Barcelos, que todas as manhãs, às 7h30 da manhã, vai na Praça da Alfândega. Inexplicavelmente. Agora tu tens uma razão maior para ficar um pouco até mais tarde. Agora tem o Zafari Rua da Praia. Mas hoje eu vi uma manifestação muito forte ali na Rua da Ladeira, os meninos ali e tal. Tinha uma confusão ali. Na Rua da Ladeira de manhã cedo? Por quê? Era a desocupação de um prédio. Devia ter umas 200 pessoas ali, brigada, polícia civil, e foguetes. Eu tô com essa mania de invadir agora. 7h30 da manhã. Às 7h15 da manhã. 7h15 da manhã. Mas acabou que não houve Não foi desocupado. Ocupação Lanceiros Negros. Eles estão... É um movimento importante dirigido por mulheres, a maioria mulheres, negras, muitas crianças. É um prédio do Estado e nós esperamos e tínhamos expectativa que o governo do Estado construísse uma saída, um diálogo, né? Tem programas habitacionais, tem possibilidades em prédios que estão vazios e não houve possibilidade. E foi terrorismo. Ontem à noite eu recebia pedido de ajuda porque a brigada fechou as entradas das duas ruas. Sim, porque a ordem era essa, né? Era de desocupação. Reintegração de posse, que é o cumprimento da lei, para evitar a balbúrdia que vem sendo provocada na nossa cidade há um bom tempo, onde a indústria da invasão vai muito bem, obrigado. São invasores profissionais, não tem anjinho ali, não tem coitadinho.
Eles 30 reais. Olha, tem áreas de terras invadidas aqui em Porto Alegre. Essa bagunça, essa arruaça, enquanto não tiver uma autoridade para pôr fim nisso, e eu tenho muita queixa em relação ao nosso judiciário, porque tudo previsto para a reintegração de posse, cumprimento da lei hoje, e um juiz plantonista ontem decidiu melar tudo. A exemplo que aconteceu com aquela área lá da Baltazar, onde também estava tudo pronto, os caminhões alugados, o proprietário da área tomou providências, gastou os tubos para atender a determinação da lei, e 24 horas antes, um desembargador, mais uma vez, vai lá e impede, e o desembargador 24 horas depois entrou de férias. Quer dizer, tá uma esculhambação esse negócio da invasão. Invasão de prédios, invasão de áreas em Porto Alegre. Ou se obedece à lei, ou isso aqui vai virar zona. Aliás, já está uma zona. Saudades da É a ausência, cavalaria. a ausência de política habitacional. De arara, esses vagabundos Gustavo, aí. todas essas ocupações todas, a maioria, grande maioria, eu não digo que não tenha um ou outro que esteja ali desperto, são famílias que estavam de aluguel, que moram junto com outras famílias, que não têm onde morar. Nós temos um déficit habitacional enorme em Porto Alegre. E não tem política, não tem planejamento, não tem política pública, é lento, até a Minha Casa Minha Vida, que agora o Temer está ameaçando. Então, não há moradia e as pessoas lutam pelo que é mínimo, um piso e um teto. Desculpa, mas o Temer não está ameaçando. Não está ameaçando. Não tem dinheiro. Ele está ameaçando. Eles não é ameaçando. Ele disse, foi muito enfático, ele vai rever, porque não tem dinheiro para fazer a coisa que foi dita assim. E eu penso que o que vocês estão falando são duas coisas verdadeiras e duas coisas distintas. Tá? O que tu estás falando tá certo e o que tu estás falando também. Porque o que eu vi hoje pela manhã? Vamos ver se é isso que vocês estão falando. O que eu vi foi uma desorganização, uma palhaçada, porque movimentou todo um policiamento. Noite inteira. A noite inteira. Verdade. Causou um pânico nas pessoas que estavam as pessoas por serem despejadas. É verdade. Um policiamento todo, um pessoal todo. Que podia uma estar fazendo justiça segurança. desorganizada. Quem desorganizado? A justiça. Porque ou era ou não era, Gustavo. A justiça se mostrou. Concordo com você. A justiça amarelou. Eu não sei o que levou. Por isso que eu estou dizendo, Gustavo Vitorino. Aí só um o pouquinho. fundamento Por do isso que eu juiz estou da te dizendo, decisão foi um negócio vocês assim. dois estão falando de duas coisas distintas e certas. A falta de moradia, do não sei o quê, e tudo uma justiça que se era para dizer que não era para fazer, então que não faça uma pessoa gastar, movimentar todo um policiamento, isso é dinheiro, isso tem custo. Mas, Ou seja, por esse... Tranca uma rua, que a pra não justiça- acontecer Por esse nada. conceito, todo mundo sentir falta de alguma coisa, agora pode. Se você não tem carro, pode invadir uma revenda, pega um carro. Você tem direito, você não tem carro. Né? Se você está com fome, invade, quebra um supermercado, destrói, leva tudo. Tem direito, você Mas tem a necessidade. justiça, Gustavo, a justiça poderia ter definido há mais tempo, obrigado o Estado a negociar. Não negociar o Porque agora ela quê, Sofia? São invasores que invadiram. Não tem que negociar, bota Não tem pra onde fora. morar. Sabe algumas famílias... Não tem onde morar. Tem gente que não tem o que comer. Mas sabe algumas famílias que foram para lá? Se não for mulher, invade a carne. Invadiu, mordeu aí. Invade a carne. Foi nas enchentes. Só um pouquinho, a Aquelas dona enchentes que Magda tem teve. razão. Tem no que ela disse. A observação dela foi perfeita. Ela tem razão e ele tem razão. Também tem razão. Os dois Só têm isso eu razão. quero dizer, por Não, que mas deixaram chegar? uma coisa não justifica a outra. Tá, Gustavo, mas A eu estou justiça- falando especificamente do Dona Magda episódio tem de razão. hoje. Sim, o episódio de hoje foi uma derrota. Lamentável, uma palhaçada. Foi. Sabe? Tem razão, por quê? E o episódio de hoje só aconteceu por quê? Porque a justiça... Por que não resolveu antes de mandar todo um Determina o grupamento, governo numa mesa de antes de negociação. fechar, sei lá o que determina, mas fechou rua, atrapalhou a ida e vinda das pessoas, as pessoas se atrasaram para trabalhar. Quem é que fez a terrorismo. lambança? Tudo bem. E ao Quem mesmo invadiu, tempo- mas a justiça também, porque mandou fazer uma coisa de manhã. Quando o juiz pegou uma gata, tirou as férias, foi pra Cancún, e nossos palhaços falando aqui. Sim, faltou segurança em outros lugares. Em outros lugares, é isso que eu estou querendo Contingente dizer. enorme. Faltou respeito, como faltou respeito ontem para alguns deputados do PT quando o Temer passou na frente. Começaram a chamar ele de golpista e xingar ele. Aquilo eu achei que foi uma falta de respeito total com o cidadão que está ocupando a presidência da República.
É a minha Mas opinião. tu quer respeito com o PT ainda? Quem falta Que apoia a respeito com o Venezuela, povo brasileiro é o Bolívia? golpista, não. E aí eu tenho que de novo discordar de golpe. ti. Não, mas não é que é Programa do golpista, golpe o STF é golpista. Olha, deixa eu só lembrar um episódio, voltando para o tema anterior, aquela ocupação polêmica da Câmara. Tomar uma água. A Justiça... Golinho de água. Vamos lá, Mário. Não, mas eu... A Justiça, a juíza entendeu, lá na ocupação da Câmara, que seria um desastre fazer uma desocupação à força. E a juíza chamou, a mesa de negociações, nós participamos. E aí a Justiça... Desculpe. A Justiça estabeleceu direção da Câmara, ocupantes, e teve que sair uma decisão ali. Então, acho que a Justiça pode se antecipar o problema. Agudo, como aconteceu ontem à noite, né? Assustador para quem estava lá dentro e para os moradores. A Justiça tem que fazer cumprir a lei. Tem que fazer cumprir a lei. Mas não pode o sujeito ser esbulhado da sua área de terra. Ok, Gustavo. O sujeito, sabe, Eu não sei, eu acho que proprietário... eu acho mas que é que a lei- fazendo... Eu acho que tem É coisas... revoltante. Tem coisas É que que a não lei dá. dá direito à moradia. Tá, mas nós A não Constituição conseguimos dá saber direito à A moradia. lei dá direito à vida. Vai pegar a mulher dos outros, carro dos outros agora? Não, mas Quem é pega público tudo, aquele espaço. É público aquele espaço, isso é um tempo de morar. Não é público, Ninguém vai votar neles. Aquilo pertence ao poder público, é propriedade de todo cidadão do estado do Rio Grande do Sul. Não pode um grupelho invadir e ter parlamentares tomando a defesa. Enquanto isso, hoje pela manhã, o secretário de Educação do Rio Grande do Sul, Vieira da Cunha, que chegou a entregar ao governador José Ivo Sartori sua carta de demissão antes das férias de 15 dias, das quais ele retornou na segunda-feira, numa entrevista. Ele afirmou que o pedido não foi aceito pelo chefe do executivo. Aí, perguntado quais eram as dificuldades dele, ele explicou. Ele pediu demissão por quê? Porque ele tinha solicitado, e era uma das ideias dele, era a implantação das escolas de tempo integral. Vamos relembrar aquelas escolas que foram implantadas no tempo do Brizola e tal, e que, quando ele aceitou ser o secretário de Educação, o governador Sartori teria dito que ia fazer. E aí, como a coisa não acontecia, ele pediu demissão. Claro que junto disso tem a possibilidade de ele ser candidato ou não à Prefeitura de Porto Alegre. O que aconteceu? Quando ele voltou de viagem, o governador Sartori chamou e disse que não ia conseguir fazer toda a implantação, mas acenou com a possibilidade de implantar uma parte daquele total todo que ele pretende e tal. Ele, então, ficou. Né? Não saiu, não se demitiu. Aí, tem uma informação aqui Fale, no WhatsApp querida. que ele é candidato. não, Ele sairia 2 de junho. deixa eu te dizer o seguinte. A gente dá notícia não. Não, mas vou te dizer o que ele disse. Vamos lá. Vou concluir o que ele disse. Aí, perguntado, mas o senhor não será? Ele disse, olha, eu não me mando. Isso quem vai decidir é o partido. Mas ele disse assim, até o dia 2 de junho eu posso responder. Então, pode ser que ele, no dia 2 de junho, diga, mas hoje ele está secretário e ficou por essa razão. Se dia 2 de junho ele vai dizer isso ou não, é outra coisa. Essa é a informação. É que deve ser muito desestimulante, né? Ser secretário de Estado, de repente entrar com uma vontade de contribuir, de tentar mudar, né? De ter uma perspectiva, e aquilo ali acaba sendo frustrante. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, é sempre Ele a mesma sabe que não tem, coisa. né? Ele sabia que não prefeitos, tinha, mas grande talvez não parte- soubesse tanto, né? Grande parte dos Verdade, prefeitos está se verdade. recusando a concorrer à reeleição. E a frase, acho que das frases mais contundentes que eu vi foi o prefeito de Carazinho, que disse o seguinte, eu estou sendo gestor de folha de pagamento. Aí eu Então, eu acho vou fazer que é uma nada, coisa cara, que- digna se eles pararem de Prefeito- se candidatar. Prefeito de pra- Carazinho, um excelente prefeito, cara competente. Pô, mas ele quer construir uma escola, não tem dinheiro. Quer fazer um posto de saúde, não tem dinheiro. Não tem... Ele vira gestor de folha de pagamento, que é o que o Sartori é hoje. Gestor de folha de pagamento. Porque tem dinheiro para quê? Não tem dinheiro para fazer uma estrada, consertar um buraco, fazer um remendo, comprar um litro de soro. E não tem mesmo, né? Não tem, está quebrado o Estado. As cidades estão quebradas. O pacto tributário brasileiro, o pacto federativo, precisa urgentemente ser revisto. A distribuição do bolo tributário
ao longo dos anos, se tornou insustentável, porque com o tempo foram sendo aprovadas leis em Brasília e na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, repassando responsabilidades às prefeituras. Só que não houve contrapartida, não houve fonte de financiamento para isso. Resultado, os estados não têm dinheiro para cumprir com seus compromissos, os municípios não têm dinheiro para cumprir com seus compromissos e a União está quebrada. Não, e daí constroem hospitais e etc. Aí daí não tem dinheiro para como pagar o médico, né? Comprar remédio. Aí tá tudo lá parado, aquele prédio não funciona para nada, foi um dinheiro que foi jogado fora e não tem realmente uma ajuda do Executivo Federal com os estados e com os municípios. Eu penso que tudo é a mesma engrenagem, não é mesmo? É verdade. Né? Se der incentivo e fizer esse tal desse pacto federativo, vai fazer estados, municípios crescerem e assim a União crescer também. Sempre que se fala em reforma tributária no Brasil, a gente cai num triângulo das Bermudas. Porque é o seguinte, reforma tributária, para alguém receber mais, alguém vai ter que receber menos. Você acha que alguém vai abrir mão? Não, e o problema todo é esse, né? Daí o dinheiro sai daqui, daí ele viaja até Brasília. E daí nessa viagem ele se perde no meio do caminho, entendeu? Aí é difícil, as pessoas têm que aprender a abrir mão de alguma coisa nesse momento. Como eu falei instantes atrás aqui a respeito do presidente interino, o senhor Michel Temer, da falta de respeito com ele, eu vou falar da falta de respeito num programa de televisão dos Estados Unidos, sábado passado, Saturday Night Live. Entrou uma personagem lá, fizeram uma personagem da Dilma com uma humorista chamada Maya Rudolph. Questionada se o Brasil está preparado para receber as Olimpíadas dentro de apenas 2 meses, diz, ela imitando a Dilma num portunhol, né, horroroso. Não, mas só temos 1 ou 2 problemas para resolver. Como tirar 1 milhão de cocôs dos rios e construir todos os prédios. Durante todo esse tempo ela segurou um charuto e um drink tropical nas mãos e no final do quadro pegou um chocalho nas mãos e pediu que todos sambassem com ela. Mas que falta de respeito. Mas é isso que eu digo, falta de respeito dessa humorista americana. Como é que eles... Isso é um traje ao Brasil. Não sei como é que alguém... Isso foi uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa para o presidente Dilma. Marley, você já viu o que eles fizeram com o Obama, com a Hillary Clinton? Esse programa Saturday Night Fever, esse programa... Mas isso o Brasil tinha que tomar uma providência. Não, mas se for tomar providência com eles, vai ter que tomar providência com metade do planeta. Porque a gente é muito desviado do isso eu acho que não pode deixar. Humilhação. Nós nos sujeitamos a se tornar... A gente podia analisar, que eu concordo com o Vitorino, veja, estou concordando com ele, a concentração do recurso na União, o município recebeu todas as descentralizações e ficou com menor bolo. Quem sabe analisamos as medidas que o Temer está propondo, se elas não vão agudizar esse problema. Na minha avaliação, sim. Agudizar é bom. Porque, olha só, uma das ideias é terminar com o Fundo Soberano da Educação. Isso é maravilhoso. Pois é, mas o Fundo Soberano da Educação, a legislação prevê que 50%... Fundo Soberano do pré-sal. O Fundo Soberano do pré-sal, é do pré-sal. Que 50% pela legislação tem que vir para a educação. Nos estados, municípios e União, proporcionalmente. Então, isso, para mim, vai ficar o recurso que vai lá para a mão da presidência, da federação, para fazer o que ele quiser. Essa é a ideia. Assim como os 100 milhões do BNDES, que é para financiar... 100 bilhões. Desculpe, bilhões. Muito bem lembrado. 100 bilhões. Banco Nacional do Desenvolvimento Social, que é um dos bancos, é o banco que financia a maior parte das políticas públicas do governo. Projetos internacionais também. E a maior fonte de sacanagem, o BNDES. Não está identificado como o BNDES e sacanagem. O BNDES disputa com os bancos privados, com juros menores. Como, Sofia? Desenvolvendo... O BNDES que financiou o Porto Muriel em Cuba. Que não tem problema legal nenhum. Financiou o metrô de Caracas. Tudo dinheiro do BNDES. Porto Alegre não tem metrô. Sim, mas isso é metrô financiado pelo BNDES. Mas isso financiou a empresa brasileira para se desenvolver no exterior. Não, mas é fundo perdido. Recursos. É empréstimo a fundo perdido. Você acha que a Venezuela paga alguém? A Venezuela não tem sabonete, não tem papel higiênico. Cuba paga alguém? Gustavo, vou dar um exemplo. O BNDES, no Mais Alimentos Internacional, financiou a África para comprar o quê? Tratores, produtos, equipamentos da indústria brasileira. E que
nunca voltou, nunca foi pago. Não, nunca foi pago. O Lula foi lá e perdoou. O Lula foi lá e perdoou. Isso é muito você sabe disso. Não. O Lula foi lá e perdoou bilhões de dólares em dívidas dos países africanos. E o BNDES continuou metendo dinheiro nessa gente. Você sabe de onde sai o dinheiro do BNDES? Do Fundo de Amparo ao Trabalhador. E sabe como... É o trabalhador, é o dinheiro do meu salário, do teu salário, do salário de Chicão, que sai, é descontado e parte dele vai pro Fundo para o trabalhador. Aí eles repassaram pro BNDES e o BNDES fica mandando dinheiro para fora. Mas a ideia é essa, a ideia é produzir desenvolvimento, é fortalecer as empresas, é colocar recurso público para gerar riqueza. Qual é o problema das medidas do Temer, na minha opinião? É só corte. Como é que o Brasil vai crescer? Não, mas ele tem que cortar, Sofia, não tem de onde tirar, Sofia. Não, mas tem que crescer para suprir a necessidade. Mas crescer como? Com 12 milhões de desempregados. É um dinheiro para PAC, para PAC 1, PAC 2, não tem proposta nenhuma. Eu queria acrescentar nesse assunto. Por favor, deixa o Chicão Tofani fazer um comentário sobre o assunto. Interessante. O Porto no Uruguai, PT deu 2 bilhões e 600 milhões de dólares. O metrô na Venezuela foi 1,5 bilhão de dólares. Cuba, o Porto, 2 bilhões e meio. Hidrelétrica na Nicarágua, 2 bilhões e 300. Compra de Pasadena, 1 bilhão e 180. Doações a países africanos, 2 bilhões e 300 milhões. Em suma, esses Petralha é uma ficção científica. Como diz o meu amigo João Luiz Palmeiro, fazendeiro, que é amigo até da Magre, de todos nós. Não é um partido, uma facção. Isso é um absurdo. É um absurdo isso aqui. Agora, nas eleições, não pode votar nesses caras mais. Zero para esses caras. Chega. Todos os recursos... não tem argumento. Todos os recursos emprestados a empresas brasileiras... Mas ninguém pagou. Que estão pagando. Como não pagando? Marcelo, qual é o retorno? Eu preciso perguntar. Se a empresa não pagar banco, o patrimônio dela supre isso. Vamos combinar que banco não faz empréstimo sem garantia. Ai, faz. Não, é empresa. Hora que faz. É empresa, não é para o país. É empresa. Qual Marchiori que o diga? Patrimônio. O patrimônio é a garantia, gente. Essa menina, a Carla Krieger vai fazer uma pergunta e depois o Marlon vai falar. Tá, o Marlon me responde. Qual é o retorno de desenvolvimento para o nosso país investindo no metrô na Venezuela? É isso aí. Qual é a empresa que cresceu investindo no exterior? Todos os países investem nos outros países para crescer. Mas tem que investir bem. Uma política forte. Tem que investir bem. Mas esse dinheiro é na empresa. O banco empresta para a empresa paga o banco, o nosso banco se fortalece. Isso aí Essa é. E a outra é a União. Sabe qual é as empresas? Sabe qual é as empresas? Porque nós temos ponte aqui. Sabe quem é campeão de financiamento do BNDES no exterior? O Odebrecht. E o dinheiro foi para onde? O dinheirinho sai do meu bolso e vai para o Dilma e Odebrecht. companhia. Mas as eleições estão chegando aí. Dilma e companhia. Chegou. Chicão, fala da companhia. O prefeito não vai levar a prefeitura de nada aqui. PSDB e PMDB. Já foram. Chega. Toma leite. Absurdo, Maria. Toma leite. Nós não temos ponte aqui no Bahia, porque os caras estão dando ponte para a Nigéria. Por favor, vou parar. Tudo tem um limite. Vou parar. É o limite. Sabe qual é? Então vou falar agora de baderna. Não, vai falar de baderna? Vou falar, porque a Sofia está defendendo essa baderna. Tu está falando de baderna. Não, está fazendo uma baderna. Eu estou fazendo uma baderna. Falar do PT é uma baderna. Parou, chegou. O aspecto mais importante é que esse governo que nós temos hoje está querendo ser ressarcido em 500 bilhões. Daí o número que ninguém falou aqui. São 500 bilhões que o BNDES tem que cobrar. Aonde é que estão esses 500 bilhões? Ninguém pagou. Este é o grande problema. Vocês não falaram isso. Não bate na porta. Não pode bater? Então, tu não tem noção do que faz isso no ouvido do telespectador. É mesmo, é? Parece que está caindo a casa Faz carinho, assim, acaricia a madeira aqui, o Paulo. Só eu falo agora. Não, esse é a conta espiritual. Na minha conta Faz assim, ó. 500 bilhões de reais. É isto que esse governo está querendo. Onde é que está esse dinheiro? Precisamos que o BNDES devolva esse dinheiro para o União, porque o BNDES é a União. Cara, não estou falando, estou falando de Isso é dinheiro para os PACs. Isso é dinheiro para os PACs, programas de aceleração de crescimento. É que se não tiver, se o governo não induzir crescimento, não tem saída. Vai só cortar.
saúde e educação, que, aliás, é uma das medidas do governo Temer que está chegando no Congresso. Não vincular os 12% com a saúde, os 18% na União para a educação, os 25% dos estados e municípios. Já imaginaram o que vai acontecer? Agora, a saúde já está uma miséria? Agora, programa de aceleração do crescimento. Que programa foi esse que não deu certo, programa gente? 1 e 2, claro que deu. Não, mas não rendeu frutos. Alguma coisa errou nesse caminho. Gente, eu só vejo as coisas crescerem aqui para baixo igual a rabo de cavalo. Eu não vejo nada crescer, eu só vejo desgraça nesse país. O que vocês estão vendo crescer? Está muito desanimada. Eu tô desanimada? Tu tá desanimada com o governo Temer. Eu acho que tá desanimada com o governo Temer. Tem que estar, mas nós vamos acabar com ele rapidinho. O bom, Sofia, aliás, tu sabe o que é bom, Sofia? O bom é que tu fala e ri, porque tu só pode rir, porque tu só pode rir. É que o teu jeito é engraçado, Magda, não é desrespeitoso. PT só tem duas formas, militar no Urutu, ou chamar que esse cara de feio. Mas não esqueça que ela vai trocar de partido. PT, que nem o Denise Quim disse. Desagradá-la porque ela vai trocar de feio lá no Congresso Parlamentar do PT. Não, e Denise Quim está respondendo. Tudo feio. E essa história de dizer agora não tem dinheiro pro FIES, agora não tem dinheiro pro Bolsa Família, agora não tem dinheiro para esse programa. Tudo culpa do governo anterior, se não tem dinheiro. Não é do governo que tem 8 dias. Agora... Não venha colocar culpa em quem entrou há 8 dias. Então, se não tem dinheiro, um culpado tem. A culpa não é. Nós não queremos votar culpa, nós queremos o governo de volta. Para presidente eleito. Para nós, esse governo aí... Tem que mudar de partido. Por isso que em 64 Castelo Branco se irritou da piada e botou Urutu na rua. Porque é uma piada isso aí, Chico. Não é piada. Os caras estão dizendo aqui uma piada. Tão bonito, Chico. Que estilo é esse que tu tá? Vamos falar. O que é esse estilo capolista? É capo de capo, é uma homenagem a Juventus, que é o time do meu falecido pai, de Turim, que foi campeão da Itália e campeão da Copa da Itália. Eles são muito fashion na Mas Itália, eu sei que tu é Inter de Milão. Mas eu quero te dizer assim, ó, tu tá elegantemente maravilhoso. Que legal. Tu acha que assim eu ganhava a prefeitura de Porto Alegre? Tá bom, moleza. Ganhava o Raul Ponte assim. Você não precisa gastar Ponte vai ser difícil. Vai ser difícil ganhar o Ponte. Já perdeu. Já imaginou o Raul Ponte? Um bom gestor. A cidade está precisando de um bom gestor. Assim, vai ser tudo. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Tu tá lindo, maravilhoso. Obrigado, eu posso E eu quero aproveitar esse momento para fazer sai na alta. Eu quero aproveitar esse momento para fazer duas coisas maravilhosas. Uma é transmitir para vocês um recado para todos da bancada. De uma pessoa muito especial, que é uma telespectadora muito especial. O nome dela é Eva, Dona Eva. Uma pessoa muito distinta e que manda dizer o seguinte. Pede que eu transmita a vocês o seguinte recado. Pessoal querido, na minha casa, ninguém é surdo. Então, por favor, não falem tão alto. Não respondam para Dona Eva, porque eu tenho um recado para vocês todos que estão aí, a propósito daqueles que estão em casa. Prestem atenção, e vocês prestem atenção bem quietinhos, só ouçam. A NET tem multivantagens para você, dentro e fora de casa. Só na NET você tem o Now. O Now com milhares de filmes, séries e shows para assistir quando e onde quiser. Você tem também o NET Virtua, a banda larga com mega velocidades e Wi-Fi, dentro e fora de casa. Assine já e leve 30 mega pelo preço de 15 mega. Sabe quanto? Por apenas R$15 por mês, por 3 meses, no combo multi. Isso mesmo, eu estou falando, são só 50 centavos por dia e você ainda ganha um ponto adicional extra e instalação gratuita, comumente chamada de grátis. Visite nossa loja na Rua Silveiro, 1111, 1111, Menino Deus, ou ligue 0800 200 0901. Vou repetir, 0800 200 0901. Consulte condições de aquisição. Viu? Fácil, de um jeito delicado, sem levantar a voz. Eu dei uma belíssima notícia. O mundo é dos nets. O mundo é dos nets. Viu só? Que maravilha. Viu como é melhor a comunicação assim? Excelente. Posso ler o WhatsApp? Mas eu dizer uma discussão com a Sofia, porque ela está usando droga sintética. Com certeza, droga sintética, estou dizendo.
Antes do ar, só para fazer um comentário. É que tu não és da família italiana, é, Magda? Eu, um pouco. Mais ou menos? Porque a italiana tem aquela elegância, mas é gritão. A minha família italiana em Veranópolis, quando a gente se reúne, é todo mundo falando alto. Mas é que tu imagina, a gente gritar desse jeito, ainda com o microfone. É sensacional, é real. Todo mundo junto, na casa de quem tá quieto, calmo. É verdade. É só pegar o controle remoto, ele tem volume escrito no botãozinho ali, baixa um pouquinho. Olha o sói, baixa um pouquinho. Olha o sói. Fica tudo nivelado. O sói agora tem um banquinho, um chapeuzinho assim. Chapeuzinho. Com as orelhinhas e Com as orelhinhas. Tem um telespectador que disse que gostaria de assistir mais às aulas do Marne Barcelos, né? Que estava falando da Grécia, enfim, e que ele gostaria muito. Então, agora eu vou ler agora um WhatsApp, que eu acho que tu vais poder também dar uma explicação para o nosso telespectador. Carla, sou o Daniel de Carazinho. Quero fazer uma pergunta. O que leva uma pessoa que defende as minorias, como alguns partidos, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, usarem o rosto do Che Guevara nas suas camisetas? Uma pessoa que apoiava, segundo ele, o extermínio de homossexuais e odiava os negros. É verdade. E torturador, exterminador, assassino. Pinochet era uma criança perto dele. Dizer isso de Che Guevara. Che Guevara não entende nada de política. Ele paredou o Che Guevara. Posso recomendar assistir o filme? História agora, Sofia. Posso recomendar assistir o filme? Benício Del Toro. O ator que faz o que Exato. E a história do Che Guevara, um médico Diário da Motocicleta, o filme mais mentiroso que tem. Sofia Cabeção. Per favore, signora. Só um minuto, vamos de novo. Signore ascoltatori, buonanotte. Só um minuto, vamos de novo. A pergunta primeiro era pro Mário. É pro Mário. Eu só quero dizer o seguinte, esse senhor que era médico e que fez um juramento a Hipócrates de salvar vidas, foi um assassino. Os contra-revolucionários, ele que criou Al Paredón. Ele foi assassinado porque ele foi lá para a Bolívia fazer guerrilha na Bolívia. Exatamente, exportar guerrilha. Porque num país autoritário, miséria, ele ajudou a enfrentar isso. Mas é foi ridículo. O Fulgêncio Batista, em nenhum momento, ele reagiu contra a chegada do Fidel Castro em Santiago de Cuba, na capital cubana. Não reagiu. Ele pegou um aviãozinho e se mandou. Foi embora para a República Dominicana. O Fulgêncio também era outro bandido. O bandido esse Che Guevara. Mas eu nunca vi um médico... Agora, estampar a fotografia de um assassino. Só num dia ele executou 200 pessoas. Por isso que veio o nome El Paredón. Isso, foi dele. Al Paredón. Pinochet era uma criança perto dele. Não dá pra chamar de execução, aí nós estamos brincando. Daí nós temos que falar da execução que fazem. Vocês podem falar, atenção, uma revolução. O Vitorino vai na cá e me executa e não dá prejuízo. O que ele falou? Nada que se aproveite. Impublicável. Nada que se aproveite. Vamos adiante. Vamos, Carla. Outro WhatsApp, Carla. Agora, nada que se aproveite. Ligando. Não ligue, por favor. Não telefone. Fazer um registro. Che Guevara já foi desmistificado. Atenção, Sofia. Pode falar, Sofia. Só por quem quer apagar a história, né? Da luta de libertação da América Latina. A libertação. Nós temos que lembrar. Aí eu vou ter que trazer mais coisas para Cuba. Que a colonização da América Latina oprimiu os povos, causou miséria, desgraça, autoritarismo, morte. E ele, junto com tantos heróis latino-americanos, lutaram por essa libertação. E acho que nós temos que continuar mudando a história desses países. Mas eu quero fazer um registro enquanto a Carla acha no ar. Só 10 segundos. A grande diferença dos espanhóis é que os espanhóis colonizaram, os portugueses ocuparam. É uma diferença muito grande. Eles colonizaram. Mas os espanhóis também massacraram. Massacraram o povo indígena. O México, Montezuma, etc. Todo mundo conhece. Nossa, era espectador de verdade que os gays não gostavam do Che Guevara, diziam Che Guevara. Meu Deus. Não dá bola. Odiava os gays, Che O Guevara. que mais lindo do Che Guevara é que ele trabalhava ali junto com os trabalhadores. A visão dele de revolução era uma visão... tem uma frase dele que era muito bonita sobre o tema da jogatina. Ele dizia assim, ensinar aos jovens que dá para ganhar a vida sem esforço do trabalho é um equívoco. E ele
trabalhava lado a lado com os trabalhadores e lutava pela libertação da América Latina. Ora, numa revolução, mata-se lado a lado. E é lamentável, não queremos mais guerras. Hay que endurecer, pero com ternura. Sem perder la ternura, jamás. Sem perder la Sem perder la ternura. Não, nada. Falando nada. nisso, aproveitando o assunto, o deputado Jean Willis foi condenado hoje a pagar R$40 mil, indenizar a dona de um site porque ele fez publicações ofensivas. Até aí não tem nada demais, é que a decisão da Justiça de Brasília abriu um precedente e deu relatividade àquela imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar, ela deve se situar, e sempre foi a minha opinião, no campo exclusivamente das ideias e das opiniões, nunca no comportamental. Quer dizer, o fato do cidadão ser um deputado não dá direito a ele descarregar o revólver em outro e ser julgado por um tribunal especial, enfim. Então, assim, o Tribunal de Justiça de Brasília condenou o deputado Jean Willis a indenizar em R$40 mil. Vai ser motivo de discussão, isso aí deve subir para o STF, mas vai ser interessante porque vai se formar jurisprudência definitiva dos limites da imunidade parlamentar. Até que ponto o fato de alguém ser deputado pode ofender quem quer que seja. Eu lembro que o Romário, quando era deputado, também andou xingando meio mundo, ele não podia falar nada do Romário. E o Romário está longe de ser anjo. E ele falava o que queria, então, assim, não pode. Tem que haver um processo de equanimidade. Eu não posso achar que o deputado federal saia dizendo o que quer de mim e eu tenho que ficar quieto, não posso dizer nada contra ele. Então, me parece que o STF agora vai ser forçado a tomar uma decisão em relação a isso. E vejam vocês, os dois que provocaram isso são exatamente dois antagônicos na Câmara Federal, que é o Bolsonaro e o Jean Willis. O Bolsonaro está recorrendo ao STF para julgar uma pseudo-ofensa dele, e o Jean Willis vai recorrer ao STF também dessa decisão. Bolsonaro foi condenado em relação a Maria do Rosário. Foi condenado, e o Jean Willis foi condenado em relação a esse site pelas coisas que publicou. Então, os dois casos devem subir para o STF, e o STF vai ter que se posicionar. Qual é o limite da imunidade parlamentar? Nos países de primeiro mundo, a imunidade parlamentar é exclusivamente de opinião. O deputado que dá um tiro no vagabundo ali, quem vai julgar ele é o juiz da vara penal. Que é quem deve julgar, entendeu? Aqui no Brasil não, isso está deformado. Aqui no Brasil o parlamentar rouba, esse tem que ser julgado por não sei quem. Aliás, o STF também vai ter que se manifestar, porque a defesa do ex-presidente Lula recorreu ao STF pedindo para derrubar aquela decisão de março que o impediu de tomar posse como ministro da Casa Civil. O que ele quer? Foro privilegiado. Foro privilegiado. Ele quer o mesmo tratamento que os 7 ministros que estão na Lava Jato ele quer foro privilegiado. Esteve bem claro desde o início. Mas ele não é mais ministro. Não, mas mesmo se ele tiver... Olha aqui, ó. Se ele tiver os advogados pedem que o STF decida que Lula foi ministro de 16 de março até a data, que foi a data da nomeação, até 12 de maio, que foi o dia da exoneração. E dessa forma reconheça as consequências jurídicas decorrentes dessa situação, como, por exemplo, o foro privilegiado. Ele ganha um sprint a partir que... Mesmo que ele tenha sido ministro por um dia, ele ganha um sprint em que ele tem o foro privilegiado. Aliás, a decisão do STF é absolutamente polêmica, né? Porque é uma situação ambígua. O foro privilegiado é reservado a certas autoridades. O Lula não chegou a ser autoridade nenhuma, no entanto o STF avocou para si o julgamento sobre ele. Então o STF, eu acredito que está sofrendo solução de continuidade dos seus conceitos jurídicos. A sensação que eu tenho é que cada dia... Acho que é falta de solução de continuidade. A gente vai ter uma discussão cada dia. Não, mas Sofia, tu falasse nos 7 ministros, né? Mas aqui a gente está falando de foro privilegiado. Muitos dos ministros, como o Jucá, que graças a Deus não é mais ministro, ontem a gente ficou todos, né, com essa mesma leitura desse Gilmar caso. Mendes disse que não foi Jucá já tinha foro privilegiado. Então, não é verdade. Ele como deputado, como senador, ele já tinha foro privilegiado. Mas o Lula não tinha foro privilegiado. Então, foro privilegiado é foro privilegiado. Já tem foro privilegiado. Qual é a questão central? A questão central para mim não é essa, porque que eu lembre, o mensalão todo foi julgado pelo STF. Quer dizer, não dá para dizer, agora se vai para o Supremo Tribunal, ali é mais leve, ali não vai ter julgamento, não vai ter prisão. Isso não é verdade.
Isso não é verdade. Mas e quantas vezes tu já chegou aqui e disse que então, o STF senta nos processos do PSDB? Mas senta aqui, mesmo. Não. Senta Bom, mesmo. mas então, aí que eu acho que a questão, e aí é que eu chego à resposta. Aí que eu acho que o STF erra profundamente e está entrando numa contradição absurda. Porque, primeiro, nós queremos entender por que deixa ministros já na Lava Jato, portanto, que poderão ter intenção de ter... podem estar lá influenciando e interrompendo a Lava Jato, como ficou provado pela gravação do Jucá, porque era essa a ideia. Olha, o Lula vai para lá, ele vai para evitar ser julgado, ele vai para ajudar a manipular, seja lá o que for, e a Dilma favoreceu. Agora, os 7 implicados na Lava Jato não tem problema nenhum. Não, e outra, é o mesmo STF. Olha, não, que isso? Uma coisa que me chamou muito a atenção da conversa do Jucá foi exatamente isso. Agora o Lula não tem mais força. Agora ele só atua com o MST, com mais ninguém. Então, já que ele não tem mais força, não. Ao contrário. Só o MST escuta Lula, ninguém mais escuta Lula. Já que isso vai acontecer, vamos sair desse meio e vamos pro outro. Não se menospreza a força de um partido que há 13 anos acumula Não, estou falando da conversa do Jucá com o Sérgio. É isso que eu estou falando. É isso eu entendi. Ele largou o Lula porque ele achou que o Lula não tinha mais força para fazer o que ele queria. Sim. Né? Politicamente. Mas não se menospreza, repito, um partido que ao longo de 13 anos acumulou milhões de dólares. Não, eu acho que acumulou a força social, né? Eu estou vendo 12 milhões de desempregados e 40 mil empresas força fechando. Social, porque 40 milhões saíram da miséria e da fome. Vamos esquecer. Saíram da miséria e da fome, não é isso que diz os supermercados. Queda de 7% das vendas nos últimos 2 anos. Estão voltando para a miséria. Estão parando de comer. A classe média está parando de comer o que não é essencial. Não vem dizer que quem é. Agora os vereadores também não vão ganhar salário e mais motorista, porque não é essencial o vereador em Porto Alegre. Não acontece nada de novo nessa cidade. Já vem eles. Não, eu até trouxe para ti um presentinho para ver se tu muda de opinião. Virou piada. Eu vou falar só de assunto. Eu trouxe um balanço para vocês, um balanço do trabalho nos 4 anos, para ver se o Chicão começa a achar que a gente... Parar de achar que a gente não faz nada, tá, Chicão? Isso que não coube tudo que a gente trabalhou no boletim, Chicão. Mas eu queria lembrar... Cheiro de saiu hoje. Vamos detonar o boletim da O que eu queria lembrar, só, para mim, que é algo muito sério, é que não é um problema pessoal de um ministro, que a gente aqui já tinha falado, que era um ministro que tinha problemas, que tinha tido a sua conta bancária... o seu sigilo bancário aberto, né? Os filhos dele sustentam ele. Pois é, de tão pobre. Quem? De tanta laranja. Ele só ganha 33 mil por mês como senador, agora como ministro, e os filhos ajudam ele. Não, mas que cara de pau. Que tem umas rádios. Mas eu acho que a conversa entre ele e o Sérgio Machado é muito grave, porque eles combinam que precisa tirar a Dilma, que não tem saída. Ele tem que limitar a atuação da Lava Jato. Bom, tem outras conversas gravadas, nós dizíamos que era isso. Que a Lava Jato chegaria no PSDB, chegaria no PMDB. E eu espero que a Lava Jato siga firme e forte, para mostrar que nós estávamos certos. Que a Dilma estava bancando, doesse em quem doesse, inclusive nos petistas. E a Dilma, para isso, era incômoda. Precisava retirá-la. Volta, Dilma, eu ganho a solução. É a solução. Eu já tenho uma visão diferente. Eu acho que a limpeza deveria ser feita de cima, porque varrer por baixo, daí tira só os pequenos e os grandes continuam tudo lá numa boa. Tirando a presidente, tirando os 18 ministros que estavam junto com ela, que estavam sendo investigados na Lava Jato, a gente vai conseguir tirar o Jucá, a gente vai conseguir tirar todos aqueles que têm envolvimento, porque o que está mostrando a Lava Jato e o juiz Sérgio Moro é que não tem partido no poder que vá barrar a Lava Jato. E fora Sérgio Moro, a população está de olho. A população que foi para as ruas, verde e amarela, continua de olho, pode ter certeza, Sofia. A gente não quer ladrão como governante do nosso país, pode ter certeza. Eu fui levantar um dado dos 101 condenados já da Lava Jato, 2 têm relações com o Partido dos Trabalhadores. Então, confiram este número. Mas dos 101, agora tem PP... Está aparecendo. Esse é terrível. E o Jucá, ele diz algo interessantíssimo.
O Aécio não se escapa. O Aécio, nós sabemos o que nós fizemos na eleição do Aécio. Nós sabemos. E o Jucá concorda com o Machado. E aí o Gilmar Mendes, que é o campeão de engavetamento, engavetou a investigação sobre o Aécio Neves. Eu espero agora que ele retome. O único ministro que tem no STF que faz oposição ao PT, a Sofia pegou no pé. Os outros 10 tem 8 indicados pelo PT. O Ricardo Lewandowski chegava a ser amigo pessoal da família do Lula. Mas o que me diz da Rosa Marco Weber? Aurélio Melo teve a filha nomeada desembargadora em Brasília. O Fux teve a filha nomeada desembargadora no Rio de Janeiro. E a Sofia vem falar do Gilmar Mendes. Tá bom, o Gilmar Mendes é de oposição. A gente sabe, mas os outros 10. Mas pra te ver, os demais, eu posso citar várias ações dos demais. O PT terminou, Que a Dilma não sobre o volta PT. mais. Não, a minha pergunta para o Gustavo é, e a Rosa Weber, Gustavo? Atenção, presta atenção. Queriam a Dilma Presta para atenção. explicar por que a Dilma fala golpe. Ela tem E a uma Rosa pergunta. Weber? Tá, qual é a pergunta? Porque, se ele acha que os ministros foram indicados porque são partidários do governo, e eu vou dizer para vocês, a Dilma e o Lula usaram outros critérios, tanto que eles agem a favor ou contra, conforme a necessidade. A Rosa Weber é uma indicada gaúcha e ela intima a Dilma, porque a Dilma está falando a palavra golpe depois de deposta. Vocês Sim, viram não é a isso, Dilma, né? é o seu partido que está usando esse discurso. Não, mas ela intimou a Dilma. Inclusive se propôs... A resposta. A Dilma... Pensa se Para aí. o Supremo Não, para Tribunal aí. Federal tem esse papel. Tem essa prerrogativa porque ela foi provocada. Perseguição, Ela recebeu né? um pedido de informações. Recebeu um pedido de informações. Ela quem? E a ministra Rosa Weber. E caiu no sorteio. Foi encaminhada ao STF. Olha, a fulana está falando que é golpe, coisa e tal. Isso é pregação. É pregação, está usando a máquina pública, usando a palavra golpe, quando na verdade é da instituição. Muito bem. A ministra Rosa Weber encaminhou um pedido de informações. Pedido de informações a dona Dilma Rousseff tem que responder por quê. Eu acho apenas que foi errado, não deveria ser encaminhado a dona Dilma, deveria ser encaminhado ao Partido dos Trabalhadores, sob pena de cassação do registro. Porque isso que estão fazendo é um absurdo. Falar mal do Brasil, sair daqui falando que é golpe, coisa e tal, aqueles bobalhões lá do negócio do cinema, do Festival de Cannes, tudo isso financiado. Ofende as pessoas. Você vê, esses movimentos, você vai ver quem é. Um está pendurado aqui, outro está pendurado ali. O diretor do filme lá tem um empreguinho no Ancine, tem um cargo lá no Ancine que recebe não sei quanto. Entre o presidente Lula e a presidente O diálogo do Jucá e do Machado não te convenceu que era golpe? Os caras decidiram tirar a Dilma. O Jucá está enrolado e vai dar satisfação para a justiça. Com licença, faz favor. Mas aquilo ali é genealogia. Sim, e você disse que foi defendido pelo seu partido. Por favor, É a genealogia, por favor. Eles queriam livrar a pele deles, achavam que o Lula não tinha mais força. Mas exatamente. Com licença, gente, com licença. Olha aqui, ó, vocês não acham que tá chato isso, essa coisa, né? Tá muito chato, tá muito chato. O programa tá muito chato, sabe, a atenção de boca tá muito chata, e eu quero dizer o seguinte, depois de uma coisa tão chata, eu acho que todos nós aqui, sabe, todos nós, a gente tem que descansar. Sabe, a gente tem que ter uma noite legal, para no outro dia se sentir renovado, se sentir cheio de energia. Vocês devem imaginar, né, que a gente tem motivo de sobra para não estar bem. E para você ter bons motivos para acordar no outro dia de manhã, só tem um. É você ter uma noite legal. E como é que você tem uma noite, finalmente você consegue ter uma noite de bom sono, um sono tranquilo, acordar bem disposto? É, do tipo assim, como há muito você não se sente bem. Não tem muita mágica, não tem remédio milagroso, não. Você tem que ter um bom colchão. E se você não tiver um bom colchão, ainda tiver uma barra toda dessas pesada, bom, então... Aí eu vou dar indicação para vocês. Troque o seu colchão. Eu não posso trocar de emprego, né? E eu, para ter boa noite de sono e tudo, eu troquei meu colchão. E fiz a coisa certa, fui no lugar certo. Eu fui na Sleep Shop, ali na 24 de outubro, no número 1363. Conversei com o Rogério, aproveitei que a Denise estava lá, conversei com os dois, e eles me deram dicas maravilhosas. E vocês não têm noção do que é importante, é impressionante. Na verdade, é impressionante, importante, o que é ter adequado um colchão para vocês. Um bom colchão e adequado para o seu tipo físico, para as suas necessidades. Não é só o fato de você dormir bem, é para a sua saúde mental, para a saúde do seu corpo. E uma boa dica, uma boa orientação, aí
o negócio é infalível. Você acorda bem, sem dores nas costas, sem dor no pescoço, sem dor no corpo. Dá até para ter bons sonhos. Mas tudo começa tendo consciência que você precisa trocar o seu colchão. E o segundo passo é passar na Sleep Shop. Conversa com o Rogério, conversa com a Denise. Se quiser, liga antes, combina com eles, 33 30 15 92, ou vá direto lá e diz assim, eu quero o colchão da Magda Beatriz. E eu sei que, eu já disse para você pode ir lá, se atira no meu colchão, sente as vibrações do meu colchão, sente que você pode ser feliz como eu. E saiba que você merece dormir bem como eu. Durma no colchão da Sleep Shop. E aí você vai saber como é que eu consigo aguentar essa barra aqui todas as noites. Ontem eu estava no colchão da Magda. Quem é que estava no meu... Mas, peraí, no meu colchão aonde? Na tua casa, né? Ontem eu estava no colchão da Magda. Eu pensei que era na Sleep Shop. Abraços a todos, Davi Borges. Posso falar do Davi, aniversário? pode, querido. O primeiro Tava aniversário boa essa do Davi, tava no colchão da Magda. Opa! é uma das grandes figuras da Revolução Francesa. Ele foi jornalista, foi médico, foi um escritor, Jean-Paul Marat. Jean-Paul Marat foi um homem extraordinário, ele ajudou o inimigo dos girondinos e assim por diante. Ele foi assassinado por uma nobre, apunhalado. Ele tinha um problema na pele gravíssimo, então ele tomava banho, aqueles banhos de imersão com ervas daquela época, e essa moça entra de Nopino, onde ele estava tomando esse banho, e esfaqueia ele no pescoço. Essa foi a morte do Jean-Paul Marat. Outro aniversariante foi a Rainha Vitória. A rainha de um reino onde o sol não se punha, ou nunca se punha. Quer dizer, os domínios da Inglaterra estavam em todas as partes do mundo. Ela teve 9 filhos, e ela era chamada de vó da Europa. Por quê? Porque todos os filhos casaram com nobres de outros países, então ela tinha netos, bisnetos e tal, em todas as famílias nobres da Europa, a Rainha Vitória. Então, a famosa era vitoriana, ela esteve 63 anos como a rainha da Inglaterra. E o outro aniversariante de hoje, este sim, é uma figura fantástica, completa 75 anos, Bob Dylan. Esse fantástico cantor americano. E outra, que completa 50 anos hoje, é a belíssima atriz Helena Ranaldi. Não sei se vocês se dão conta. Linda, maravilhosa. 50 aninhos no dia de hoje. O tempo passa para todo mundo. Bob Dylan é 75. Bob Dylan é o autor do hino da contracultura americana, Blow in the Wind, contra o vento. E para finalizar, a Priscila Presley. Linda, a música é linda. A Priscila Presley, que foi esposa do Elvis Presley, que completa hoje 70 anos. Eu estava lendo o depoimento do advogado que fez o divórcio dos dois. O advogado comentou o seguinte, que nunca pensou que o Elvis fosse uma pessoa tão maravilhosa. Ele disse, não tem problema, eu pago. Quanto é que ela quer? Eu pago, eu assino, eu dou dinheiro. Não tem problema, eu quero só ver a minha filha. Diz que o Elvis, como ser humano, ele era extraordinário. Foi o primeiro depoimento que eu li a respeito do Elvis, falando da sua figura como ser humano, como artista. Você sabia que o nome da maior banda de rock de todos os tempos, ou pelo menos a mais longeva, foi inspirado numa música do Bob Dylan? Rolling Stones? Inspirado na música Like a Rolling Stone, como uma pedra rolando. Posso ler aqui uma notícia? O nome dos Rolling Stones foi inspirado, o batismo da banda foi inspirado na música do Bob Dylan. Olha aqui, vereadora. A 30ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada nesta terça-feira, encontrou fortes indicativos da participação do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, e do ex-diretor de engenharia da Petrobras, Renato Duque, em atos ilícitos. As investigações identificam que a construtora de fachada foi utilizada para viabilizar o pagamento de propina em diversos esquemas criminosos investigados na Operação Lava Jato, mediante a celebração de contratos ideologicamente falsos. Mais uma acusação a José Dirceu. O que é contrato ideologicamente falso? Já 10 minutos. Contrato, né? Por quê? Tu acha que tá? Acho que é ideologicamente falso. Ele foi um brilho que ele fez. Tradição, cara. Foi um brilho que ele fez. É bem santinho. O Eduardo lá de Jardim de Dóia está dizendo, a vereadora está fazendo confusão. O libertador das Américas foi Simão Bolívar, e não Che Guevara. Che Guevara era um guerrilheiro. Claro, eu falei um dos libertadores, né? Mas eu posso dar um drop, que não é com política, porque isso aqui está muito chato, política. Futebol. O Internacional, ou melhor, o Grêmio, está trazendo o Wallace, um zagueiro,
porque agora uma notícia para chorar os gremistas. Rola um papo, e é sério, que na janela europeia que se abre agora em julho, de contratações internacionais, o grande jogador do Grêmio vai embora, Jeromel, que é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. E hoje temos Pumas Independiente del Valle, na cidade que tu conhece, cidade do México, que a Magda teve lá, na Zona Rosa, que é o lugar mais fashion de lá. Vão jogar pela Libertadores. Se o Puma ganhar de 1-0, ele vai na semifinal e pega o Boca Juniors, e o São Paulo já está com o Atlético de Medellín. Empate, fica com o time equatoriano. Falando em futebol, no final de semana, Internacional e Grêmio, respectivamente, jogam sábado ou domingo? Joga agora quinta. Não, o Inter no joga final quinta. de semana. O Internacional joga com o Sport aqui. No domingo ou no sábado? Quinta Não, agora, no fim 9 de da noite. semana. Vai ter uma rodada quinta-feira. O Internacional joga com o Santos no domingo em São Paulo. Ah, isso eu queria saber. Dona Magda. Não, porque minha programação de fim de semana depende do Inter, se ele joga no sábado ou no domingo. Eu acho que ia ter uma fera com candidato a presidente. Não, ele é casado com a minha melhor amiga. Não, ele é casado com a minha melhor amiga. Não, é que ele faz um churrasco maravilhoso, e se ele jogo for domingo, nós temos churrasco no sábado. Tá perto do botão. Para, ele é casado com a minha melhor amiga. O José Alfredo Amarante é casado com a minha melhor amiga. Dona Magda, Entregou O melhor candidato para Vai ser um grande candidato. eu queria fazer um agradecimento. Eu fui obsequiado com uma máquina Oliveste Praxis elétrica. É retrô. A máquina tem mais de 30 anos. Eu fiquei trêmulo quando abri, novinha, zerinho. O cidadão que me presenteou, ele me mandou até folhas para mim redigir, maravilhoso. O cidadão chama-se senhor Antônio, eu não sei todo o nome dele. Eu sei que ele tem um problema, ele é deficiente visual. Me mandou até uma lupa de presente. Eu não sei se ele está assistindo, eu sei que ele ouve a Rádio Pampa, ele é fã da Rádio Pampa, dos programas da Rádio Pampa. Muito obrigado, senhor Antônio. Fiquei profundamente comovido com esse seu presente. Eu sei que as pessoas não usam mais máquinas elétricas, mas eu vou usar a máquina que o senhor me presenteou. Muito obrigado. O Marli Barcelos, ele é uma pessoa encantadora, maravilhosa. Vocês viram o que ele recebe de presentes? É verdade. E não são presentes quaisquer. São coisas que as pessoas têm com muito carinho, com muito afeto. Livros, então, são coisas muito importantes para as pessoas que têm. E elas, por uma razão ou outra, no caso desse senhor, que já não enxerga, enfim, tem problemas, eles dão com uma felicidade, com um carinho, com um bom grado, porque sabem que ele vai dar valor. Vai dar valor, dar importância. Eu acho O Vitorino pega e explode esse presente. Não, vou te falar o que eu fiz. Você sabe que o Marli Barcelos uma vez me confidenciou que ele era apaixonado por máquina fotográfica com filme. Isso tem uma coleção de Nikon. E eu tinha uma Yashica que eu trouxe do Japão, que eu não usava mais, porque e presenteei o Marli Barcelos. Sabe o que o Marli Barcelos me fez? 2 semanas depois, me presenteou com uma foto que ele tirou com a máquina. Não se faz mais homem como o Marli Barcelos. Né? Ele não se faz mais homens como o Marli Barcelos. Mário, nós vamos te desencalhar, Mário. Vai abraçar. Mas eu tenho uma profunda admiração pelo Marli Barcelos. Olha o que ele disse. Nós vamos desencalhar. Contigo, Marli. Obrigado. O Darcy Filho, ele fala muitas coisas do Vitorino. Por causa que eles viajaram muito, ficaram no mesmo quarto. Eles têm uma química muito grande. Parece que houve rejeição. O química muito grande? Começou na desde ontem essa química no ar. Pode ser uma indelicadeza minha. Mas esse teu relógio é novo? É. Eu nunca tinha visto. Esse aqui é o relógio espanhol. Então, por favor, é lindo. Eu não achasse bonito? Bom, um elogio teu. Achei lindo e é novo, porque eu não tinha prestado atenção. Eu posso mandar um beijo pra dona Salete? Ai, trocou! Tem nada que ver a dona Salete com o relógio, mas pode. Não, esse aqui eu tinha. Não, esse aqui é novo, esse varinho é lindo, maravilhoso. A Magda gosta de relógio, porque a Magda gosta quando ela tem uma relação bacana, uma relação afetiva, que o homem abrace ela, com um vinho tinto. O que o relógio tem a ver com não sabe nada da sedução? É grande, a hora de dar. Olha, tá grande e duro. Não, ela abraça e sente aquele negócio de borracha. Tá falando do relógio? Tá falando do relógio.
lindo. Que relógio é esse, precisão, o relógio dos Tem lindo, sabe? Aqui eu gostei que os números são bem grandes, dá pra gente enxergar. O Chicão é ótimo, quando quiser mudar de assunto, pergunta pra ele a opinião sobre qualquer coisa que você vai ver. Vai parar e... Segura, tu controla teu Eu queria mandar um abraço pra dona Controla Salete. teus ciúmes, que eu achei lindo o relógio. Que o reloginho dele, olha aqui, ó. Olha aqui, olha só o reloginho dele. Só tem esse. É de Playboy do Minimundo de Gramado. Enquanto vocês resolvem essa ciumeira de vocês. Eu Playboy. Ai, não, olha. Eu quero lembrar a todos. Com licença. Está sempre vendo o nosso programa. Tá, fala pra dona Salete. Dona Salete que vai um beijão, um beijo de qualidade, que o perfume meu hoje é Gucci by Gucci. Então, para dona Salete, que está nos assistindo, uma pessoa tão querida, eu quero lhe dar uma notícia espetacular. Quero lhe falar da NET. É a NET que tem multivantagens para você dentro e fora de casa. Só na NET você tem o Now, com milhares de filmes, séries e shows para assistir quando e onde quiser. Você tem também o NET Virtua, a banda larga com mega velocidades e Wi-Fi, dentro e fora de casa. Assine já. Assine já e leve 30 mega pelo preço de 15 mega, por apenas R$15 por mês. Por 3 meses no combo Multi. Isso mesmo, são só 50 centavos por dia e ainda ganha um ponto adicional extra e instalação gratuita. Visite a loja da Rua Silveiro, 1111, número 1111, no Menino Deus. Ou ligue para o 0800 200 0901. Vou repetir, 0800 200 0901. Consulte condições de aquisição. Você vai se apaixonar, tenho certeza. O mundo é dos NETs. O mundo é dos Essa deve ser um presente bem diferente. Deves. Aproveite a presente para oportunidade. nós todos. Na verdade, foi deixado lá na Câmara uma cartinha escrita à mão pela Ana Maria Daniele. Chocolate, uma coisa assim. Não, foi uma cartinha. Uma cartinha. A Ana Maria Daniele. Ela é mãe de um funcionário da Câmara, do Everton, da Intercap. E ela deixou uma cartinha elogiando minha participação no programa, dizendo que assiste sempre. Que amor. Que fica muito contente com o contraponto, enfim. Eu quero mandar um abraço para ela, muito emocionada. Obrigada Já o mesmo. Renato aqui no WhatsApp pergunta assim, boa noite, sobre os faróis acesos de dia, peço aos participantes desta bancada informações de qual o valor das multas que incidem, R$85, exatamente, Que sobre deve os ser nossos reajustado. governantes e responsáveis, não, as multas que incidem sobre os nossos governantes e responsáveis pelas nossas estradas, que nem sinalizadas e pintadas estão. Chega de leis arrecadatórias. Vergonha, palhaçada, Renato. Qual? É R$85. São R$85. Esse que é o mais 4 pontos na carteira. Inclusive, a Mercedes, o carro do vira-chave. A chave liga. O meu quando O meu carro está sempre... Tu viu o nível, mano? O dele já liga. O meu carro está sempre farol, o meu farol está sempre... Pois é, o meu Mesmo é na automático, cidade, até o meu vou também, ter tá que, sempre o meu na eu cidade. nunca mexo, porque ele liga, mas ele liga em túnel, eu não sei como é que ele vai se comportar com a nova lei, Não, é vou ter que levar sabe por no quê? concessionário. Quando tem baixa luminosidade, o teu farol liga. Automaticamente É um ele sistema. liga. E quando é um sensor que, por exemplo, quando chove, ele liga os limpadores. Um carro exatamente, inteligente. é, Tem um o carro carro tá muito sempre fashion, assim. hein? É um carro Tá, mas simples. eu não sei de Não onde eu ágil, tirei, mas ele até tem eu todas- comentei com a Carla, eu não sei de onde eu tirei que isso era uma coisa que já existia. Os outros países Os existem, países na existem Alemanha muito é Não, mas eu normal achei isso. que era aqui, que eu até achava que eu usava, mas Não, tem alguns Magda, carros que estão vindo. Magda, essa Não, tu mas- vai se divertir, mas sabe qual é a nova moda na noite em Porto Alegre? Os caras estão importando boneca inflável. Como não pode bater na mulher da cadeia, tem a lei feminista, bababá, ONG, toda aquela varenga mesmo, toda. Então os caras chegam em casa e batem na mulher inflável. Pra quê? E bate na mulher inflável, que atira que na parede, isso? porque a boneca inflável. Uma forma de psiquiatra é bom. Dona Magda, Por que não compra um saco de boxe e não bate Não, no mas os saco de caras querem ver a boxe? figura humana ali. Fala, senhor Mário Barcelos. Eu só faço cartinha e poesia. Atenção. eu conversava hoje pela manhã com meu Pois não, grande Samar. amigo de Livramento, Pois não. o Rubem Baz, lá, uma grande figura lá de Livramento, empresário de Livramento, e a gente conversava a respeito disso, da colonização, da ocupação, etc, etc. E aí eu me lembrei que o grande poeta argentino, José Hernández, viveu algum tempo em Livramento. O homem que escreveu Martim Fierro. Aquela velha frase, né? O diabo
não é sábio porque é diabo, e sim porque é velho. Eu acho isto fantástico, que foi escrito pelo José Hernandes. Aliás, já me prometeram um livro antiquíssimo, de não sei de quantos anos, que foi esse mesmo livro, do Martim Fierro, escrito pelo José Hernandes. Eu já li esse livro, é muito chato, mano. É muito mas eu leio tanta coisa chata. É verdade. Eu leio tanta coisa chata. Agora, eu quero saber se a senhora já leu o Oscar Wilde. Não, ainda não, estou deixando pro final de semana. É bom porque ela é sincera, isso eu gosto, ela é sincera. Não, nem consegui nem chegar perto ainda. E tem que estar concentrada, né? Senão não vai adiantar nada ler e não entender Falando em nada. coisa chata, aqui uma provocação pro Gustavo, para ver o que ele me responde. Que seja rápida e com porque resposta rápida. olha, o Jucá disse em voz baixa que ele conversou com alguns ministros do Supremo. Os caras dizem, olha, só tem condições sem ela, sem a Dilma. Enquanto ela estiver ali, a imprensa, os caras querem tirar ela, essa não vai parar nunca, usou um nome feio aqui, né? Eu estou conversando com generais, comandantes militares, está tudo tranquilo, os caras dizem que vão garantir, eles estão monitorando o MST, não sei para quê, para não perturbar. E falando que o presidente, o ministro Teoriza Vasque... Isso está na gravações literais. Tem certeza? Não está nos atos pontuais? Não. Isso é gravação, é degravação literal do que ele falou. É que eu não li toda. Ou seja, se a Rosa Weber, ela intima a Dilma, eu quero que o Supremo Tribunal Federal intime esse Jucá, porque ele está dizendo que conversou com os ministros. Aliás, ele disse que o Teoriza Vasque é Mas o único... são situações diferentes. É o único difícil, é um cara fechado, e ele diz lá no final da conversa que tem que arranjar alguém que chegue no Teoriza Vasque. Ou seja, conspiração para acabar com a Lava Jato, para não chegar no PMDB. Aliás, agora ele... só para fazer lembrar que o Jucá é o presidente do PMDB. Tá, é o presidente lembra quando saiu também a conversa do Lula com a Dilma, que ele também questionou, será que foi Rosa Weber que ele disse, né? Será que essa vai ter, não quero dizer o nome que ele disse, entendeu? Para enfrentar isso. Tem um minuto só. Deixa o Gustavo responder para ela. Um minuto só. Vou dar a minha opinião em 15 segundos. Atenção. Vou dar a minha opinião em 15 segundos. O senhor Jucá tem que ser acionado, tem que prestar satisfação à justiça, tem que ser preso, tem que ser condenado se realmente fez tudo isso. Perdeu o mandato. Eu não tenho lado, o meu lado é o meu bolso. É o bolso que eu não aguento mais pagar. E o meu bolso? Mais Atualidades Pampa amanhã. Beijos, queridos. Tenham todos os bons sonhos. Voltamos amanhã. Tchau, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.